eu estava matando um tempo no Instagram, como a gente geralmente faz ao longo do dia, entre um compromisso e outro, e eu vi um vídeo que eu não jogo xadrez, eu não acompanho quem joga xadrez, mas era um vídeo sobre xadrez e eu confesso para vocês que cortou meu coração. E eu tive que ir atrás da história para entender o que estava acontecendo naquele vídeo. E o vídeo, vocês me perdoem se a pronúncia não estiver correta, mas o nome é Vasil Ivanchuk. Eu acho que é assim que pronuncia. Esse cara é um cara que dedicou sua vida jogando xadrez. Pelo vídeo, eu chuto que ele deve ter por volta dos seus 60 anos. E pelo que tudo indica, do que eu pesquisei sobre o vídeo, ele estava participando de um campeonato mundial de xadrez, que é um campeonato em que você tem que fazer os movimentos muito rápido. Não sei se você teve a oportunidade de ver um jogo de xadrez de campeonato. Eles têm um relógio e parece que cada competidor tem 3 minutos para usar na partida inteira. É alguma coisa assim. E toda jogada que ele faz, ele tem que fazer a jogada e apertar esse relógio, que aí o tempo dele para de contar, para de diminuir, é uma contagem regressiva. E aí, a hora que ele bate a mão no relógio, começa a diminuir o tempo do adversário. Quanto mais rápido o adversário movimenta, e aperta o relógio, começa a diminuir o tempo dele. E eles têm esses 3 minutos para usar ao longo de toda a partida. E a gente está falando de uma partida que vai durar, de repente, meia hora, vamos colocar assim. E eles têm 3 minutos para distribuir. E tudo indica que esse jogador de xadrez, eu não sei se é mestre de xadrez que chama, mas esse Vasil estava numa dessas partidas, parece que era uma partida crucial. E se eu não me engano, ele já tinha sido top 2 do mundo. Já tinha ganho o 2º lugar várias vezes, mas ele não tinha sido o 1º lugar até aquele momento. Ele nunca tinha conseguido. E pela idade avançada, para o xadrez, a gente sabe que pessoas aí com 55, 60 anos estão jovens ainda. Hoje a estimativa de vida está acima dos 80, então estão jovens. Mas parece que para o xadrez, como exige essa rapidez de raciocínio, os mais jovens nadam de braçada, saem na frente. E pelo que o vídeo dizia, tudo indicava que essa era a chance dele. Pela idade dele, pelo tempo que ele jogava, pelos outros competidores, essa era a chance dele. E o vídeo vai mostrando a partida evoluindo, e no xadrez você consegue mapear pelos movimentos que faltam a probabilidade de um dar checkmate no outro, que é quando termina a partida. E tudo indicava que o próximo movimento do Vasil seria checkmate. Ele tinha que fazer uma única coisa. Ele tinha que, antes que a contagem regressiva terminasse, ele tinha que tirar uma determinada pedra de uma casa e passar para a casa seguinte. E eu fiquei desse jeito que vocês estão agora. Essa tensão, pensando, será que ele vai conseguir? E no momento que o adversário aperta o relógio, e o tempo do Vasil começa a diminuir, ele movimenta a peça, e quando ele vai apertar, o tempo termina. E o que cortou meu coração foi ver um homem de quase 60 anos se debruçar sobre uma mesa de xadrez e chorar compulsivamente. E as pessoas tentavam consolá-lo. Não tinha o que fazer. E não tinha o que fazer porque talvez a gente não tivesse ideia disso. Mas para o Vasil, ele sabia que para ele era tarde demais. E é em cima desse contexto que eu quero pedir para você abrir tua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 16. Faremos a leitura do versículo 18 até o versículo 31. Evangelho de Lucas, capítulo 16. Faremos a leitura do 19. Faremos a leitura do 19 ao 31.
Lucas capítulo 16, versículo 19 a 31. E essa é uma parábola um tanto conhecida, para alguns até um certo polêmica. E a palavra de Deus diz assim: Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele. E desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Oremos. Pai querido, nosso Deus eterno, Tua palavra foi lida nesta noite e nós pedimos, Pai, que Teu Santo Espírito ilumine o nosso entendimento para que possamos absorver o verdadeiro conhecimento que a Tua palavra nos traz, Pai. Guia-nos na pregação e na absorção da Tua palavra nesta noite. É isso que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Qual que é o contexto em que essa parábola de Lucas é contada? Se você depois chegar em casa e você voltar à tua Bíblia alguns capítulos anteriores, principalmente no capítulo 15, você vai ver que Jesus faz uma sequência de parábolas. A gente tem a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida, do tesouro perdido. Por sinal, do tesouro perdido eu preguei para vocês algumas semanas atrás. Logo em seguida temos a parábola do filho pródigo, também pregado para vocês algumas semanas atrás. Em seguida, nós temos talvez a parábola mais polêmica de Lucas, que é a parábola do administrador infiel. E aí, logo em seguida, no capítulo 16 de Lucas, alguns versículos antes do que a gente leu, no versículo 13, Jesus diz assim: Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Jesus vem fazendo uma série de admoestações aos fariseus quanto a isso, de que a ideia farisaica de que a salvação, a graça de Deus, podia ser vista na prosperidade de alguém, é isso que Jesus está condenando nesse versículo. E aí no versículo 14, olha a declaração sobre os fariseus. Os fariseus, que eram avarentos, ouviam tudo isso e o ridicularizavam. Esse é o contexto que nós chegamos até essa parábola, que é chamada nas nossas Bíblias de ou a parábola do rico e o Lázaro, ou a parábola do rico e o mendigo. E nesta noite eu quero trabalhar com a igreja 4 pontos centrais dessa parábola. São 4 divisões. E essas 4 divisões
vão nos ensinar, em resumo, o seguinte: não espere ser tarde demais. E o primeiro ponto é, para aquele homem rico da parábola, o homem rico, ele percebeu Lázaro tarde demais. Lá no versículo 19, a parábola começa assim: havia certo homem rico. E aí esse homem rico não é nomeado na parábola. Mas, de primeira, fazendo uma leitura simples, nós começamos a entender um pouco sobre o caráter desse homem, sobre a vida desse homem e, acima de tudo, sobre quem era o Senhor deste homem. Porque diz que ele se vestia de púrpura e linho finíssimo. Púrpura era a cor da realeza. Era muito difícil produzir a cor púrpura. Ela só era possível através da extração de uma especiaria que você retira de um molusco específico que havia no mar Mediterrâneo. E era tão difícil, tão complicado, que as pessoas que produziam púrpura, que vendiam púrpura e que compravam púrpura, eram pessoas de posse. O texto vai dizer que ele se vestia de linho finíssimo. E o linho finíssimo também era a roupa da realeza, era a roupa da nobreza. Mas o texto não para por aqui, porque no próprio versículo 19 diz que todos os dias, não é uma vez por ano, não é nas datas especiais, não é algumas semanas quando possível, diz que todos os dias se regalava esplendidamente. A vida desse homem rico era uma vida próspera, era uma vida farta, era uma vida luxuosa. E no versículo 20 nos é apresentado quem é o mendigo, quem é Lázaro. Lázaro era um mendigo que tinha o corpo coberto de chagas. Lembra das chagas mencionadas no livro de Jó? Tudo indica que a doença era muito semelhante. E o versículo vai dizer que ele jazia à porta daquele homem rico. E aí, da mesma forma que a gente passa a entender um pouco a vida do homem rico, o seu caráter e o Senhor que ele servia, a gente também no versículo 21 vai entender um pouco de como era a rotina de Lázaro, porque diz que ele desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E é curioso porque o texto não diz que ele se alimentava delas, diz que ele desejava fazê-lo. Nem as migalhas do rico sobravam para Lázaro. E aqui vem um ponto importante quanto à palavra migalhas. Alguns estudiosos vão dizer que possivelmente as migalhas não eram o resto de comida que caía. Era muito comum naquela época os ricos, os nobres, aqueles que tinham posse, usarem pedaços de pão como guardanapo. Foi a mesma sensação que eu tive quando eu li. Você imagina uma pessoa se alimentando esplendidamente de tudo que há de mais gostoso e se limpando com pedaços de pão e jogando, e alguém desejando se alimentar daquilo. E o texto vai dizer que cães vinham lamber as feridas de Lázaro. E é importante entender que os cães daquela época não eram domésticos. Naquela região, na região da Palestina, cães não eram domésticos como são hoje. Cães eram selvagens. E aqueles cães selvagens possivelmente lambiam as feridas de Lázaro, aguardando o pior acontecer. Porque os cães daquela região eram cães carniceiros. Mas esses eram os únicos amigos, a única companhia que Lázaro tinha. No versículo 22 diz que aconteceu morrer o mendigo. E aqui a gente começa a ver a beleza dessa parábola a partir desse versículo. Porque diz que aconteceu morrer o mendigo e ele foi levado por anjos. Apesar de não dizer sequer se ele foi devidamente sepultado. Mas diz que ele foi levado por anjos. E não foi levado por anjos a qualquer lugar. Ele foi levado por anjos para aquele lugar que era tido pelo povo judaico como o paraíso judaico.
era o seio de Abraão, era o lado de Abraão, era o colo de Abraão. A gente vai lembrar dessa expressão quando na última ceia diz que o discípulo amado estava deitado no colo de Jesus. Essa é a mesma expressão para dizer para onde os anjos levaram Lázaro. E aí vem a declaração da morte do rico. Morreu também o rico e foi sepultado. É interessante como a parábola nos mostra que o rico foi devidamente sepultado, ele tinha posses para isso. O mendigo não, mas só fala que um deles foi levado por anjos ao paraíso dos judeus. E vem a primeira lição para a gente dessa parábola. Ser rico não é pecado, mas amar a riqueza é. Lá em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 9 e 10, a palavra de Deus diz assim: Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Percebe que o texto não diz que o dinheiro é a raiz de todos os males, mas diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. A gente não pode se enganar, a palavra de Deus nos mostra várias pessoas que eram ricas e agradaram a Deus com a sua riqueza. Abraão era rico, mas generoso e obediente. Jó era rico, mas temente a Deus e generoso com os pobres e as viúvas. José de Arimateia usa a sua riqueza para honrar Jesus no seu sepultamento. Zaqueu usa a riqueza para mostrar o seu arrependimento. Barnabé usa da sua generosidade, vendendo o seu campo e depositando para uso da igreja, lá em Atos. Lídia, lembra da púrpura? Lídia, vendedora de púrpura, usa da sua generosidade com a igreja. No versículo 17, aquela continuação do texto de Timóteo que eu li, diz assim: exorta os ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. E eu quero deixar algumas perguntas para você. De que adianta receber de Deus uma vida próspera se seu coração vai acabar depositando a segurança e a tranquilidade da sua vida no saldo bancário que você tem e não em Deus? De que adianta receber de Deus uma vida próspera se quando os Lázaros aparecerem no seu caminho, passarão por você e serão ignorados, com a desculpa de que a gente não sabe para que eles vão usar esse dinheiro mesmo, quando, na verdade, é o nosso coração endurecido e anestesiado. Como igreja, sejamos vigilantes, para não nos tornarmos uma igreja que apenas se autosserve, acumulando riquezas e dizendo estar fazendo isso para prezar pela nossa existência, enquanto há tanto para fazer, tantos missionários para ajudar, tantos projetos para desenvolver, tanto para ser executado, e que cabe só ao Senhor da igreja cuidar dos nossos próximos 63 anos. Lá em Colossenses, capítulo 3, versículo 5, diz assim: Paulo vai chamar a avareza de idolatria. Ser rico não é pecado, mas amar a riqueza e o dinheiro é. E aí nós entramos no ponto 2 da nossa parábola, quando a gente percebe que aquele homem rico percebeu o abismo tarde demais. Lá no versículo 23 diz: no inferno estando em tormentos. Esse é o lugar onde aquele homem rico estava. E ele vê de longe Abraão e Lázaro no seu seio.
No versículo 24, ele fala: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. E não é curioso que o texto não mostra sequer nenhuma gota de arrependimento do homem rico? Mas ele pede: tenha misericórdia de mim. E é interessante o pedido. Ele fala: manda Lázaro. Percebe a soberba? Manda Lázaro que ele molhe a ponta do dedo na água para me refrescar a ponta da língua. E Abraão responde no versículo 25: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males, e aqui ele está consolado, tu em tormentos. No versículo 26, Abraão responde: está posto um grande abismo entre nós e vós, e os que querem passar daqui para vós, e os outros não podem daí para cá, nem os de lá para nós. Não é possível essa comunicação. Não havia dinheiro suficiente na conta bancária do homem rico para construir uma ponte para que ele pudesse atravessar aquele abismo. Não haveria luxo suficiente, não haveria prosperidade suficiente que o fizesse atravessar aquele abismo. Mas ele percebeu isso tarde demais. E aqui nós entramos na segunda lição dessa parábola. Uma vez do lado de lá, nada poderá te livrar do tormento eterno. Lá em Marcos, capítulo 9, versículo 47 e 48, a palavra de Deus diz assim: E se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. É melhor entrares no reino de Deus com um só dos teus olhos, do que tendo dois seres lançados no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. São palavras do nosso Senhor Jesus. Se você tiver alguma dúvida sobre o quão real é o inferno, sobre quão intenso é o sofrimento e sobre a duração que será esse sofrimento, é só você se atentar ao que diz no versículo 48, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. É perfeitamente possível para cada um de nós estarmos sentados num banco igual a esse, apenas convencidos das coisas de Deus. Assim como é perfeitamente possível para cada um de nós estarmos sentados aí onde você está, apenas habituado com as coisas de Deus. É perfeitamente possível estar sentado aí, apenas envolvido com as coisas de Deus. E, meu irmão, se um desses três for o teu caso, se você está sentado aqui hoje apenas convencido, se você está sentado aqui hoje apenas habituado, se você está sentado aqui hoje apenas envolvido, ainda dá tempo. Não deixe se enganar pelas vãs filosofias de hoje e pelos falsos mestres que aparecem por aí, pregando uma mensagem dizendo que o inferno e o sofrimento eterno não são coisas reais. Não se deixe enganar por isso. A palavra de Deus nos diz que eles são tanto reais, quanto também nos diz que hoje, não é ano que vem, não é mês que vem, não é semana que vem, hoje, não é amanhã, hoje é o dia da nossa salvação, é o dia da sua salvação. A palavra de Deus também nos diz que é real. Não deixe para amanhã. Se há alguma dúvida no teu coração, não deixe isso para amanhã. Nós não sabemos o que nos aguarda. Você não sabe o que te aguarda ao sair dessa igreja na noite de hoje. Não deixe que seja tarde demais. Lá em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 2 diz: porque ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno.
Eis agora o dia da salvação. Qual é o dia oportuno para você se arrepender dos seus pecados e confessá-los? Hoje, é agora. Qual é o dia oportuno para você confessar Jesus como seu único e suficiente Salvador? É hoje, é agora. Qual é o dia oportuno para que você possa viver submetendo toda a sua vida ao senhorio de Jesus? É hoje e é agora. A hora de entregar o seu coração plenamente e confessar Jesus como seu Senhor e Salvador é agora. E nós entramos no ponto 3 dessa parábola. E o ponto 3 é: aquele homem rico percebeu seus irmãos tarde demais. No versículo 27, diz assim, o homem rico dizendo para Abraão: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna. No versículo 28, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, virem também para que eles não venham para este lugar de tormento. Versículo 29, respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E aí nós aprendemos a terceira lição dessa parábola. A hora de pregar para os nossos irmãos é agora. O rico estava tão distraído com a sua vida próspera e rica que não se importava de anunciar o Evangelho. Ou talvez ainda pior, ele estava tão certo da sua própria salvação, ele estava tão certo que a prosperidade que ele tinha era justamente a evidência de que o céu o aguardava, que ele simplesmente ignorava a necessidade de pregar. Talvez aquele rico se achasse mais digno de ser salvo do que Lázaro. Porque provavelmente aquele homem rico olhava para a vida do Lázaro e entendia que as chagas que Lázaro tinha era a prova da ira de Deus sobre a vida de Lázaro. E nós também corremos esse risco. Nós corremos o risco de medir a experiência salvífica, o relacionamento de Deus das pessoas à nossa volta a partir da nossa própria prosperidade, a partir do quão graciosa é a nossa vida. Lá em Mateus, capítulo 6, versículo 19 a 21, o nosso Senhor diz assim: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está seu tesouro, aí estará também o teu coração. Aquele homem rico tinha na riqueza o seu coração, e por esse motivo a riqueza se tornou o senhor daquele homem. E quando tarde demais, ele se lembra de que não pregou o evangelho para os seus irmãos. Nada das riquezas terrenas que ele acumulou pôde ajudá-lo naquele momento. A hora de pregar é agora. Talvez tenha alguém da sua família, talvez tenha alguém que você ama muito, talvez tenha alguém que é muito importante para você, que ouça a palavra do evangelho. Talvez você já tenha tentado pregar para essa pessoa. Talvez essa pessoa tenha recusado, talvez ela tenha se negado a te ouvir. Meu irmão, não espere que seja tarde demais. Enquanto houver vida, enquanto houver fôlego, enquanto houver sangue correndo nas veias, ainda há tempo.
E nós entramos na parte 4 da nossa parábola, o ponto 4 dessa parábola. Aquele homem rico percebeu a mensagem da palavra tarde demais. No versículo 30, diz que ele insistiu, mas ele insistiu. Ou seja, está claro que ele ainda não percebeu a mensagem do Evangelho. Porque ele diz assim: se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. No versículo 31 diz: se não ouve a Moisés, aqui Abraão dizendo, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. E nós entramos na quarta lição dessa parábola, a lição desse ponto. Toda a Escritura testemunha a ressurreição de Cristo. E é sobre isso que nós devemos pregar. A resposta de Abraão para o rico anuncia exatamente o que vai acontecer nas próximas semanas. Nas próximas semanas é a semana em que Lázaro, agora sim de fato, o Lázaro, que não é o da parábola, amigo de Jesus, aquele por qual Jesus chora quando morre, algumas semanas depois, Lázaro será ressuscitado por Jesus. E vamos lembrar do que o rico da parábola diz? Se alguém ressuscitar dentre os mortos, meus irmãos acreditarão. E sabe o que acontece quando Lázaro ressuscita por milagre de Jesus? Um complô é formado para matar Lázaro. E algumas semanas depois, na verdade, alguns dias depois, esse mesmo complô que é formado para matar Lázaro também é responsável pela crucificação de Jesus. Mas tudo isso já estava plenamente previsto nas Escrituras. E é por isso que pai Abraão diz para o rico: eles têm Moisés e os profetas. Quem são Moisés e os profetas? É a palavra inerrante e infalível de Deus. Toda ela dá testemunho da crucificação e da ressurreição de Cristo, as boas novas do Evangelho. Lá em Isaías 53:5, lembra quando fala? Eles têm Moisés e os profetas. Isaías 53:5. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E quando Pedro, lá em Atos 2, está pregando no dia de Pentecostes, quando Pedro vai falar sobre a crucificação de Jesus, olha como Pedro fala sobre esse evento. Atos capítulo 2, versículo 23. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. O que Pedro está dizendo? Esse evento, a crucificação de Jesus, esse homem inocente, essa barbárie, estava determinada por Deus antes da fundação do mundo. Sabe o que Pedro está dizendo? Ele está dizendo que pai Abraão estava certo quando disse para o rico: seus irmãos têm Moisés e os profetas, seus irmãos têm a palavra de Deus. Toda a palavra de Deus dá testemunho da ressurreição de Cristo. Esse é o Deus do pai Abraão, aquele que determinou antes da fundação do mundo que pelo nome de Jesus e a obra na cruz, na crucificação e na ressurreição de Cristo, importava que todo nome fosse salvo, que todo homem fosse salvo. Como que nós concluímos o nosso entendimento dessa parábola?
Recapitulando, ser rico não é pecado. Se Deus agraciou você com uma vida próspera, se Deus agraciou você com um carro bacana, com uma casa legal, com a capacidade de gerar riquezas, glória a Deus por isso, irmão. 1 Coríntios 10, 31. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Se Deus te agraciou com a riqueza, glória a Deus por isso. Ser rico não é pecado, mas amar a riqueza é. E a forma com a qual você vive me diz quem é o Senhor do seu coração. Segundo, uma vez do lado de lá, nada poderá te livrar do tormento eterno. Uma vida próspera e feliz aqui pode significar uma eternidade de sofrimento do lado de lá. E é por isso que na passagem do jovem rico, Jesus diz: é mais fácil o camelo passar pelo buraco da agulha do que o rico entrar no reino dos céus. E os discípulos, apóstolos ali incomodados com essa declaração, porque na cultura judaica ser rico era sinal de graça e salvação, perguntam: quem pode ser salvo então? E vocês lembram o que Jesus responde? Para o homem isso não é possível, mas para Deus tudo é possível. Ou seja, a única forma de cada um de nós sermos salvos é através do sacrifício de Cristo Jesus. Se Ele é o meu Senhor, a minha salvação está garantida. Mas se o dinheiro se torna o meu Senhor, se a riqueza se torna o Senhor da minha vida, do lado de lá, eu vou encontrar sofrimento, choro e ranger de dente. O verme não morrerá, o fogo não apagará, e será assim por toda a eternidade. Terceiro ponto, a hora de pregar é agora. O dia é hoje, a hora é agora, o momento é esse. Aproveita, irmão. Aproveita enquanto a porta da salvação está aberta. Eu não sei se você está sentado aqui hoje, o quão convencido, habituado ou envolvido você está, ou o quão convertido de fato foi o seu coração. Mas a hora é agora. Se te falta algo se um desses três se parece com o que você viveu até aqui, entregue sua vida a Jesus. Confesse-o como o Senhor e o Salvador da sua vida. E por último, toda a Escritura testemunha a ressurreição de Cristo. Quais são as nossas verdadeiras riquezas? As verdadeiras riquezas, a verdadeira honra, a verdadeira recompensa é participarmos da crucificação e da ressurreição de Cristo. Essa é a verdadeira recompensa. Se aprouver a Deus nos dar uma vida próspera enquanto estivermos aqui, glória a Deus por isso. Mas se for uma vida de sofrimento, que possamos ter a mensagem de Paulo no coração: tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso a pobreza, eu posso a riqueza, eu posso a fartura, eu posso a escassez, eu posso a honra, mas eu também posso a humilhação. A verdadeira recompensa não está nessa vida. A verdadeira recompensa está na participação, na crucificação e na ressurreição. Jesus voltará. E quando Ele voltará, seremos ressuscitados com corpos glorificados. Habitaremos em novos céus e nova terra e viveremos eternamente na glória de Deus. Essa, meu irmão, essa é a verdadeira riqueza. Essa é a verdadeira recompensa. E para que nós possamos seguir firmes nessa fé,
com firmeza de propósito.